Olá, está no ar mais um episódio do Momento Brasil, programa da TV UFG e da Rádio Universitária que discute em profundidade temas relevantes da vida do nosso país. Hoje damos início a um novo ciclo de debates, em que o assunto principal é o sistema tributário no Brasil. Afinal de contas, é muito comum ouvirmos que os brasileiros pagam muitos impostos, mas a verdade é que pouca gente parece entender de verdade qual é a nossa realidade tributária. E para começar este ciclo de conversas, vamos falar das características do sistema tributário e fiscal brasileiro. Fique com a gente e confira. Para falar das características do sistema tributário e fiscal brasileiro, o Momento Brasil recebe hoje Aurélio Troncoso, economista e professor do Centro Universitário Alves Faria, mais conhecido como Faculdade Alfa, né, professor? Perfeitamente. É um prazer estar com vocês. Olha, discutir um assunto tão polêmico, né? Pois é, e aí a gente precisa entender um pouquinho melhor esse assunto, né? Nós, cidadãos comuns, e vocês, professores economistas, nada melhor do que tê-los aqui para a gente fazer essa conversa. Conosco também o professor da faculdade, da FASC, da faculdade aqui da Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Economia, professor Sandro Monsueto. Seja bem-vindo aqui ao Momento Brasil, professor. Obrigado, é um prazer estar aqui. Eu vou começar com o trivial aqui, como cidadão brasileiro e que também fica ansioso por entender como é que funciona esse sistema tributário. É preciso ter esse sistema tributário? O que faz o tal do sistema tributário? Cobra tributo? O que é, professor? Dá uma noção para a gente aí, por que tem que ter sistema tributário e como é que funciona o sistema tributário brasileiro? Professor Aurélio. Olha, o sistema tributário brasileiro ele é relativamente um pouco simples, mas complexo ao mesmo tempo. A gente fala simples que ele te cobra sobre a propriedade, sobre a renda, sobre o consumo e principalmente pelo INSS, né? Então a carga tributária brasileira ela não é a mais alta do mundo. É uma carga tributária em torno aí de 32% do PIB, quase 33% do PIB. E a representatividade dela em relação a nós que pagamos essa carga tributária, ela é tão alta que você acaba, quando você tem uma casa, você acaba pagando imposto sobre ela, né? Você tem vai pagar o IPTU, vamos dar um exemplo, né? Você tem sobre a propriedade, sobre a renda, você paga imposto de renda. As pessoas físicas, imposto de renda de pessoas físicas, pessoas jurídicas, que são as empresas. Você acaba também, elas acabam pagando sobre isso. E sobre o consumo, todos nós pagamos, todos nós. Porque tudo que você compra hoje no supermercado, tem um imposto embutido nele, né? E quando você pega a carga tributária no Brasil, fala assim, mas ela é baixa, 34%, 33%, quase 34%, ela é baixa. Na verdade só que você não tem retorno sobre ela. Esse que é o grande problema do Brasil. E você paga, por exemplo, escola particular para os seus filhos, porque você tem uma escola pública de ensino, educação infantil e ensino fundamental, de qualidade relativamente inferior. Você acaba pagando segurança, porque você mora num condomínio onde você tem um porteiro, porque a segurança pública não é de qualidade. Você paga um plano de saúde, que é o plano de saúde, a saúde, o SUS do Brasil, praticamente a gente sabe como é que está acontecendo. Então você tem sérios problemas, você acaba pagando uma carga tributária que não é tão alta, não é as maiores do mundo, mas você não tem retorno sobre ela. E esse talvez seja o grande problema que a gente tem hoje sobre cargas tributárias no Brasil. Além do INSS, que você também contribui, você paga. E você tem hoje já uma briga danada de reforma da Previdência, cada 4 anos, no máximo 8 anos, existe uma nova mudança, porque é um sistema que está praticamente quebrado, né? O professor Aurélio, por que é que tem que ter um sistema tributário? Olha, normalmente o governo ele tem que... É o que eu estava te dizendo, ele tem que bancar alguns serviços que seriam serviços públicos, né? Seria educação, saúde, segurança pública. E isso, naturalmente, quem paga somos nós.
né? Nós temos que pagar para que o governo, pagamos um imposto para que o governo possa utilizar aquele imposto nessas prerrogativas que é dele, né? Que está na Constituição. Se você pegar a Constituição hoje, isso é o que o governo tem que fazer. Então a gente paga as contribuições, e quando a gente fala só de imposto é uma coisa, mas você tem um monte de outras contribuições que são pagas também no Brasil, um monte de concessões onde o Brasil, o governo brasileiro dá para as empresas e recebe também dela. Então quando você pega um montante do governo, 34% daquilo que ele arrecada normalmente vem de impostos, mas tem as contribuições, tem uma série de outros impostos, vamos dizer assim, embutidos, né, que não são considerados impostos, mas que o governo também arrecada. Pra você ter uma ideia, nós trabalhamos praticamente quase 6 meses por ano para pagar o governo. Mas aí, então, me explica aqui para o nosso telespectador. Se nós trabalhamos quase 6 meses para pagar o governo, e aí o senhor trouxe o número de 33%, 34%, então por que o senhor afirma que não é tanto assim? O senhor está considerando outros países? Que países? Quando você pega, por exemplo, a Alemanha, quando você pega Estados Unidos, você pega Espanha, você pega o México aqui pertinho da gente, que é mais ou menos o tamanho do Brasil, que tem, inclusive nós temos um PIB bem maior que o deles, normalmente esse imposto deles dá em torno de quase 60%. Então quer dizer, você vai na Suíça é quase 70%. Só que na Suíça você tem educação de graça, você tem a saúde de qualidade, você tem transporte de qualidade, você tem tudo aquilo que um ser humano poderia ter e gostar de ter, de ser feliz. Aqui no Brasil você não tem, você paga e você não tem o retorno. O retorno não volta para você. Então você acaba pagando 2 vezes. Você acaba tendo que pegar, no caso, o teu salário, aquilo que você ganha, e acaba investindo em coisas que o governo deveria estar te retornando de qualidade. Não tem no Brasil. Esse é o grande problema nosso. E com detalhe, saúde com problema, educação com problema. As próprias universidades, vamos colocar as próprias universidades federais do Brasil hoje, estão passando por dificuldade, porque a verba que deveria chegar para elas não está chegando mais, né? Então isso é um repasse que o governo deveria fazer e hoje ele não está tendo condições de fazer isso, né? E não é falta, e começa a aumentar a carga tributária sobre nós, sobre os brasileiros novamente. A partir do momento que você aumentou os combustíveis, você está aumentando a carga tributária em cima de tudo, porque tudo que caminha sobre rodas, naturalmente ele está aumentando o preço do produto. Se aumenta o preço do produto, a carga tributária naturalmente também vai estar mais alta. Nesse sentido, professor Sandro Mansueto, qual que deveria ser o papel do sistema tributário para ser justo? Ele deveria tributar, provavelmente, a quem mais tem condições de pagar. Nosso sistema tributário ele é conhecido como muito revertido, ele é muito ao contrário. Ele acaba tributando muito mais, ele acaba penalizando muito mais quem ganha pouco, quem ganha muito mais pouco. De tal forma que, por exemplo, o mesmo saco de feijão ou de arroz que uma pessoa mais pobre consome é o mesmo saco de arroz que uma família mais rica consome. E o imposto é a mesma coisa. Mas você aplicar um imposto de 30% sobre o preço de um arroz para uma família mais pobre, você está consumindo muito mais parcela, uma parcela muito maior da renda daquela família. Você acaba penalizando, então, justamente a pessoa mais pobre, a pessoa mais necessitada, que mais necessitaria de ajuda governamental, por exemplo. Nesse caso do exemplo que o senhor está citando aí, do consumo de alimentos, né? No caso de consumo de alimentos, a tributação neste caso seria sobre o consumo final, consumidor final. É uma tributação sobre o consumo? Além dela ser uma tributação sobre o consumo, é um sistema tributário extremamente entroncado. A gente não sabe exatamente qual parcela você está pagando, qual parcela o consumidor está pagando, qual parcela a empresa está pagando. Em sistemas mais evoluídos, o sistema espanhol, dinamarquês, por exemplo, o consumidor ele sabe exatamente qual que é a parcela daquele produto ali, qual a parcela que corresponde a imposto. Vem, por exemplo, na nota fiscal dele de maneira bem explícita e costuma ser uma alíquota única, um imposto único que a pessoa paga. Aqui, além do imposto, como ICMS, você vai incidir sobre o consumo coisas como COFINS, INSS e outros tributos a mais, que a gente acaba não sabendo exatamente qual é a parcela que a gente paga. Se estima que cerca de 30%, dependendo do tipo de alimento, do tipo de consumo que a gente vai fazer, é imposto. Mas até isso é estimado, a gente não tem certeza. Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que eu estou imaginando aqui situações hipotéticas para a gente trazer para o mundo real, que não é o mundo dos economistas, dos números, mas uma família que ganha aí 2, 3 salários mínimos,
ela vai consumir um saco de feijão por mês, ela vai pagar o mesmo preço de uma família que ganha 10, 20 salários mínimos. Exatamente. Porém, aquele valor, lá vamos supor, aqueles R$100 do saco de feijão, é valor hipotético, né? Absolutamente, corresponde a um percentual da renda maior do que a família que ganha 10, 20 salários mínimos. Imagina, aí, nesse sentido, ela é mais penalizada por isso. Imagina, por exemplo, que ambas as famílias pagam de imposto R$30. Para quem que vai fazer mais falta? Para uma família que ganha 1 ou 2 salários mínimos ou para uma família que está ganhando acima de 10 salários mínimos? Claro que uma família que ganha acima de 10 salários mínimos, ela tem condições de poupar mais, ela tem condições, mesmo em situações inflacionárias, onde o preço do alimento, o preço de algum bem vai aumentar, ela tem condições de se proteger melhor, ela não precisa abrir mão de todo o seu consumo, ela consegue consumir mais, alocando seu recurso de outra forma, do que uma família mais pobre. Uma família mais pobre não tem muita saída, ela necessariamente precisa consumir arroz, precisa consumir transporte, precisa alocar dinheiro para medicamento, e qualquer R$30 a mais ou a menos ali para aquela família vai fazer diferença no final do mês. Por isso que ela é a mais penalizada, ela não tem condições de realocar seu consumo ou de realocar uma possível poupança para fazer jus a esse aumento de imposto, por exemplo. Correto, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as possíveis soluções para essas distorções, mas eu quero aproveitar aqui, professor Aurélio, a história dos tributos no Brasil. Quando é que começou a organizar o sistema tributário brasileiro? Começou em 1842, para você ter uma ideia. Na década de 20, bem que ele era cobrado, o interessante dele é que ele era cobrado o seguinte: se você pagasse à vista, você tinha 75% de desconto. E ele era de 0,2% a 8%. Então, quer dizer, se você pagasse em dia, você estava tudo bem. Só que ele só veio começar a ser um imposto cobrado na década de 20. Ele começou a aparecer novamente e era considerado em torno de 0,4% a 8%. Então, quer dizer, você tinha um pagamento relativamente simples. E ele não era era sobre como se fosse o nosso imposto de renda hoje. Ele não tinha sobre a propriedade, não era algo tão significativo. Sobre o consumo ele nem aparecia. Então você tinha o quê? Sobre o seu salário, só aquilo que você ganhava, né? Que era sobre a renda. Esse sim, a partir de 22 para cá a coisa começou a desandar. Vamos dizer assim, a partir de Getúlio Vargas para cá, que surgiu o CLT, que foi surgindo uma série de outras coisas dentro do Brasil, que o Brasil começou a andar e entender que poderia ser cobrado imposto de renda, imposto sobre propriedade, imposto principalmente sobre o consumo. E hoje no Brasil a maior carga que tem é sobre o consumo. Você tem hoje, por exemplo, sobre a propriedade, dá em torno aí de 7,25%. Você tem hoje em torno, mais ou menos, quando você pega imposto de renda, deve dar em torno aproximadamente, meio quase, estou dizendo em relação ao PIB, né? Dá em torno aí de quase 8%. Aí quando você pega sobre o consumo é 60%. Então quer dizer, é muito grande, né? Quando você pega a participação, e todo mundo fala assim, não vai completar os 100. Não completa, porque você vai ter um monte de outros impostos que vão completar os 100. Né? E esses são os maiores, né? Que é aqueles que incidem muito mais forte na economia do que os outros. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos falando aí da história da organização do sistema tributário no Brasil. O Momento Brasil faz um intervalo, não saia daí porque rapidinho a gente volta conversando aqui com Aurélio Troncoso e o professor Sandro Monsueto. Até já! O Momento Brasil está de volta com uma conversa sobre as características do sistema tributário e fiscal brasileiro. Em estúdio, contamos com a presença dos professores Aurélio Troncoso, que também é economista, e do professor Sandro Monsueto. No intervalo, falávamos sobre a estruturação do sistema tributário. E o senhor comentava que foi a partir de 64? A partir de 1964, com a entrada dos militares no poder, houve uma reorganização tributária no Brasil. E aí sim, começaram a aparecer um monte de impostos que não existiam antes. Foram criados esses impostos. E naturalmente apareceu o imposto de renda, que antes ele vinha com a alíquota muito pequena e passou com a alíquota maior.
o imposto sobre a propriedade passou a ser algo mais acompanhado mais de perto. Porque antigamente você tinha, como o Sandro falou, você tem, por exemplo, os grandes proprietários de terras que nunca foram tributados. E não eram e não são até hoje. Né? Quando você pega a tributação sobre a terra, hoje no Brasil, ela não é uma tributação tão real quanto é uma tributação sobre uma casa. Né? Hoje você tem o chega a ser fictícia, para dizer a verdade. Praticamente fictícia. Então, grandes fortunas, grandes terras, grandes glebas de terra no Brasil nunca foram tributadas como deveriam ser. Né? Hoje está começando a aparecer alguma coisa relacionada à tributação de terra, né? Que seria algo que no passado praticamente foi ignorado. Aí apareceram tributos, por exemplo, antigamente você tinha o INPS, né? Não era nem um sistema de INSS, que hoje é o sistema do INSS, que também o modelo era muito frágil, existia muita falcatrua em cima desse tipo de arrecadação, vamos dizer assim. Né? No Brasil, a vida inteira, o grande problema nosso chama as corrupções que sempre existiram. Né? Só começou a aparecer agora, mas a vida inteira aconteceu. Né? Você via os escândalos que houve no passado. Ninguém ouve falar na Georgina mais, né? Aí todo mundo, quem que é Georgina? Lá do INSS. Aqui deu um prejuízo grande para o INSS. O juiz Lalau, ninguém lembra dele mais. Que um escândalo vai tampando o outro. Isso é dinheiro que sai pelo ralo, é dinheiro do contribuinte, é imposto que você pagou e que está indo embora. As pessoas acabam fazendo as falcatruas no Brasil. Agora, a origem dos impostos no Brasil foi para que o governo pudesse fazer todas as infraestruturas que o Brasil teve, principalmente na década de 70, que o Brasil entrou com a infraestrutura que hoje nós temos, por exemplo, várias usinas que foram feitas nos governos militares. Tudo aquilo foi a base de imposto, é a base de contribuições e impostos que a população pagou e o governo foi fazendo dívidas, que era a famosa dívida externa brasileira, acompanhada com o quê? Com um monte de imposto que o brasileiro estava pagando já. Né? E hoje a gente vê que nem tudo aquilo que você paga, o Brasil podia ser um país muito melhor do que é. O Brasil, ele infelizmente, a carga tributária ela é grande hoje em cima do empresário, e o empresário não dá conta de pagar ela toda. Né? E ele acaba sonegando, vamos dizer assim, para poder sobreviver. Porque se você pegar realmente o empresário, se ele pagar tudo aquilo que está previsto pela lei, o camarada praticamente não anda. Aí existem as corrupções entre os órgãos públicos. Né? O empresário praticamente tem que trabalhar e acaba achando um corruptor e um corrupto, e acaba que o dinheiro sai pelo ladrão. Né? Professor Sandro, como é que funciona a fiscalização dos recursos tributários no país? Quem é responsável por fiscalizar? Bom, em teoria, você tem organismos próprios do governo para isso, para fazer todo esse processo de fiscalização, mas cada tributo você tem órgãos bem específicos. A Receita Federal é o principal órgão para isso, mas mesmo ela subdivide essas tarefas em vários outros departamentos. Sem falar dos departamentos locais e departamentos municipais. Que aí você tem, além dos tributos oficiais, você acaba embutindo também taxas, contribuições, desde taxa de energia elétrica, por exemplo, que a gente paga, taxa de iluminação pública, que a gente paga, que geralmente vai para parte disso é responsabilidade do município, do órgão do município, o ICMS, que é estadual, a imposto de renda, talvez o mais sistema famoso. É muito complexo, né, professor? Muito complexo, ele tem muitos organismos e muito pouca transparência, para dizer a verdade. Talvez o principal problema seja esse, a falta de transparência. Uma coisa interessante, que os tributos têm algumas prerrogativas. Por exemplo, você tem o ICMS que só o Estado pode cobrar. Você tem o IPI, que é só o governo federal. E você tem o IPTU, que só a prefeitura vai cobrar isso. São os impostos que são prerrogativa das três bases, vamos dizer assim, né? Isso. Governo federal, estadual e municipal. E que esses impostos, sobretudo, eles não têm uma destinação definida. A gente vive reclamando, o brasileiro geralmente reclama muito que a gente paga IPVA. Em teoria, a gente tende a pensar que o IPVA é para manutenção de estradas e não necessariamente. O IPVA é um imposto, entra no mesmo bolo que o imposto de renda. O ICMS é a mesma coisa, ele vai tudo para o mesmo bolo. Então, não tem uma destinação específica. O imposto que a gente paga para COFINS, por exemplo, ou outras coisas, não tem uma destinação específica. Vai tudo para o mesmo bolo. Ou seja, a gente não sabe para que está pagando. E quem define como é que vai ser feito a aplicação deste recurso que está no bolo, quem é que define? São as devidas esferas governamentais.
O governo federal se encarrega de fazer toda a administração da distribuição em torno de todo o espaço territorial. Os governos locais, a mesma coisa. O governo local ele tem a atribuição de definir como vai ser gasto o ICMS, o que ele arrecada de ICMS, o município como vai gastar o IPTU, por exemplo. Então, são as diversas esferas locais que têm uma certa autonomia dentro de normas. A principal é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Dentro de certas normas, ele tem autonomia para gastar e administrar esse dinheiro. Professor, toda essa complexidade, me parece... Então, vou fazer ela mais complexa ainda. Então, vamos complicar. Não faz isso não. Não, mais complexa ainda. Porque quando você paga, por exemplo, o governo federal, ele praticamente arrecada quase tudo, vai para ele. Né? Tanto do ICMS como do coisa também vai para... Perdão, tanto do IPI, que ele recolhe... Por exemplo, nós temos a Mitsubishi lá em Catalão, né? O IPI da Mitsubishi vai para o governo federal. Um abraço para os amigos da Mitsubishi, depois nós vamos cobrar lá o cachê. Isso. Tá bem. Mas, por favor. A empresa lá de Catalão, né, uma empresa automobilística. Perfeitamente. Ele, naturalmente, o que acontece? Essa empresa, ela paga o IPI para o governo federal. Ele tem que repassar parte desse IPI para o governo do estado e para o município. Então ele manda, né? Existe uma coisa que chama Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios, que vem do governo federal, onde ele arrecada uma série de impostos que fazem parte dos municípios e do Estado. Então esse Fundo de Participação, ele vem para o Estado. O Estado, a parte dele, ele passa para o município, que é o índice de participação dos municípios. Tem várias cidades do Estado de Goiás que sobrevivem do Fundo de Participação dos Municípios, que são esses impostos, começa com IPI, que é cobrado sobre a indústria, mas que o governo federal que capta tudo isso. Pra você ter uma ideia, quase 90% de tudo aquilo que é arrecadado no Brasil vai para o governo federal. Aí ele redistribui isso para os estados e municípios. Por isso que é complexo. E quando os senhores colocam aqui que basicamente o governo tributa o consumo, o IPI quem pagou é quem comprou, no caso, aquele veículo automotor? Pode ter certeza que ele é repassado para o produto. Oficialmente é a produtora, oficialmente a indústria, é a indústria, mas a indústria fatalmente joga isso para o preço do consumo. Então, de um jeito ou de outro, é o consumidor. Então, quando o governo, nesse sentido, quando o governo ele tributa o consumo, ele tá cobrando duas vezes dos cidadãos. A gente pode ter essa compreensão. Na verdade, não chega a ser uma bitributação, não, porque muitas vezes ele é na origem ou ele é a gente fala assim, tem dois tipos de cobrança, né? Ou você cobra na origem, onde ele está sendo produzido, ou no destino. Ou onde é consumido. Onde é consumido. Então, tem muitos que é cobrado na origem, outros são cobrados no destino. Então, quer dizer, há um problema muito sério. Inclusive, aqui em Goiás, eu até estou participando de uma discussão. Surgiu agora, recentemente, sexta-feira, saiu uma reportagem no jornal falando sobre os incentivos fiscais, que todo mundo fala que o estado de Goiás ele deixou de cobrar das empresas 255 bilhões desde 2000 até 2016 agora, né? Na verdade, não é bem assim, né? Quando você tem um incentivo fiscal, que é um imposto que você deveria pagar, o que acontece? Se você não tem nada, você não tem empresa nenhuma te pagando nada. A partir do momento que você traz uma empresa e fala para ela, olha, o que você conseguir daqui para cima melhorar a minha arrecadação, eu vou te cobrar 70, vou te isentar 73 e cobrar 23. Então, na verdade, o que acontece? A origem da empresa, quando ela vem para Goiás, o que ela faz? Não é uma renúncia fiscal do Estado. A renúncia fiscal é se eu não tivesse, de maneira alguma, falando assim, não, eu não vou te cobrar isso aqui é seu. Na verdade, não é isso. Os programas que Goiás tem é extremamente interessante por isso, porque ele é um incentivo financeiro, ele não é fiscal. Essa é a verdade que ninguém entende. Porque você tem várias prerrogativas que você tem que cumprir dentro do próprio produzir, para você poder ter aqueles benefícios que o Estado está te dando. E ao mesmo tempo você está gerando emprego. Então, bota uma manchete no jornal daquele tamanho, todo mundo vai achar assim, nossa senhora, o Estado está deixando de ganhar dinheiro demais. Na verdade não é isso, se a empresa não tivesse aqui, não teria nem a arrecadação que o Estado tem hoje, que é 5 vezes maior o valor que foi dito que o Estado está aderindo. E com detalhe, colocaram no jornal como se fosse uma dívida imediata que o Estado deixando de cobrar. Professor Santos, o senhor vê dessa mesma forma? Mas só completando o raciocínio. E não eles pegaram 40 anos, são até 2040, então o investimento seria até 2040. Se você divide isso aí, vai dar 320 milhões por ano, praticamente, pelo Estado todo.
É que talvez o problema é que o sistema ele é tão complexo, tão intrincado, que a gente não percebe que incentivo fiscal entra no sistema tributário. Ele faz parte do sistema, faz parte do sistema tributário. E aí ficou um termo tão pejorativo de você dar incentivo fiscal para grandes empresas, que mesmo quando você tem um sistema, eu não conheço muito bem o sistema que é feito aqui em Goiás, mas mesmo quando você tem um sistema que supostamente beneficia, só o simples termo incentivo fiscal ele já é pejorativo. Você está dando bolsa para a empresa. Você está perdoando, você está dando dinheiro para a empresa. Então, provavelmente isso, toda essa comoção, digamos assim, que uma manchete, uma polêmica faz, uma das culpas disso é que o sistema ele é truncado. A população como um todo não consegue diferenciar, não consegue saber, aliás, que é tudo parte de um mesmo sistema, tudo parte do mesmo sistema tributário. De qualquer maneira, já existiu algum tempo um incentivo fiscal do Estado que beneficiou uma grande empresa aí no ramo de proteínas animais e que essa lei ela perdurou por uma semana e está sendo até questionada em nível de Supremo Tribunal Federal. Mas já aconteceu isso sim, onde algumas empresas foram beneficiadas por algumas tomadas de decisões dos governos, né? Principalmente quando você favorece diretamente a empresa. Pra você ter uma ideia, o primeiro incentivo fiscal que teve em Goiás, ele foi feito para segurar algumas empresas que estavam aqui. E na época era o incentivo era de 75, e ele era um incentivo que te isentava de água, luz. Era uma coisa bem simplesinha, uma coisa do mais, IPTU, esse tipo de coisa. Depois que veio o Fomentar, que entrou em 1984, e que também foi um programa que trouxe várias empresas para Goiás, mas ao mesmo tempo ele era muito falho. Porque hoje as pessoas nós estamos tendo que fazer leilão para poder comprar a sua dívida. Isso seria a guerra fiscal? Bem, a guerra fiscal já é um pouquinho diferente. Então a gente volta no próximo bloco, fazendo essa diferenciação aí da guerra fiscal. A gente vai para o intervalo, Momento Brasil volta já, não saia daí. O Momento Brasil está de volta numa conversa sobre as características do sistema tributário e fiscal brasileiro. Em estúdio, contamos com a presença de Aurélio Troncoso, economista e professor do Unialfa, e também do professor Sandro Monsueto, que é também economista e professor na Universidade Federal de Goiás. No bloco anterior eu comentei aqui sobre guerra fiscal, mas antes da gente falar de guerra fiscal, professor Sandro, nós falávamos também dos programas dos governos estaduais para incentivar as empresas de fixarem e produzir no Estado para gerar emprego, gerar renda, gerar tributo. E aí falávamos sobre o sistema que existe no Estado de Goiás, mas parece que o senhor falava sobre uma dificuldade que é fazer com que as empresas também ocupem áreas que são menos favorecidas, como por exemplo o Norte e Nordeste do Estado de Goiás. Sim, a ideia básica desses programas de fomento, os programas de incentivo fiscal, qualquer outro programa governamental para atrair empresa, uma das premissas mais politicamente divulgadas é para atrair mais empresas, para locais onde é de baixo desenvolvimento. Qual que é o problema que a gente observa? Isso não é o caso só apenas de Goiás, isso acontece no país inteiro. As empresas estão se localizando, ou estão vindo justamente onde já existia renda, onde já existia empresa. No caso de Goiás, quando você observa espacialmente onde as empresas beneficiadas, com tanto o antigo Fomentar como o Produzir, onde elas se localizam na região metropolitana, Goiânia, Aparecida, Senador Canedo e por aí vai, e a região Anápolis e Rio Verde. Ou seja, locais onde, por natureza, elas já atingiram um nível de competitividade já relativamente elevado e, teoricamente, necessitariam de menos incentivos fiscais. Em contrapartida, quando você se desloca para o norte e nordeste do estado de Goiás, você começa a verificar um vazio, tanto de empresas beneficiadas como de empresas não beneficiadas. Ou seja, você tem um vazio enorme de empresas por lá, onde, em teoria, esse incentivo fiscal deveria levar muito mais empresa para lá. Então, ao invés de você distribuir renda e gerar equidade de renda regional,
você está simplesmente concentrando mais renda nas regiões onde a renda já era alta. Em termos mais simples, professor Aurélio, quais são o que são incentivos fiscais? Olha, incentivo fiscal, ele um jeito um pouco melhor para as pessoas entenderem. Se eu atraio uma empresa, a gente fala inclusive que os incentivos fiscais em Goiás são a gente mudou o nome, chama atrativo industrial. E como atrativo industrial? Para não falar incentivos. Nós temos atrativos industriais. O que é isso? As empresas vão vir para cá, naturalmente ela tem um valor de investimento que ela tem que fazer no Estado, dentro do Estado. Em contrapartida, ela vai ter uma redução na carga tributária dela, para que ela possa, quase sempre, essa redução da carga tributária, ela está amarrada em duas vertentes. Uma delas é para ela ter expansão e crescimento dentro do Estado, gera-se o que a gente chama de conta gráfica, onde essa conta gráfica ela está amarrada diretamente na agência de fomento, que é um banco praticamente do Estado, onde ela gera-se um crédito para a empresa. Ela vai ter um crédito, na verdade ela não está tendo um incentivo, ela tem um crédito. E esse crédito faz com que ela possa abater no pagamento dos seus impostos para o Estado através de alguns créditos que o Estado deu para ela. Então esse crédito que a gente chama de TARI, né, ele praticamente é o que faz com que as empresas tenham competitividade para poder, é o que a gente fala de guerra fiscal, ela gera competitividade para essas empresas, porque ela está tendo um crédito do Estado, onde ela pode vender o seu produto lá fora, para outros estados brasileiros mais barato. Então, muitas vezes eles perguntam aqui em Anápolis, por que as empresas, quase todas as empresas de medicamentos estão em Anápolis? Elas estão em Anápolis porque compensa o frete. Como que compensa o frete? Com esse crédito que tem na agência de fomento, elas conseguem levar para os grandes centros, igual o Sudeste, o Nordeste e o Norte, com valor mais competitivo ou com competitividade com aquelas empresas que estão naquele lugar. Então, o que a gente acaba gerando aqui em Goiás são créditos. A gente não pega o dinheiro do cara e fala, não vou te cobrar, não. Ele tem um crédito com o Estado. Esse crédito vai acabar. Quer dizer, até 2040 ele pode fazer renovação de crédito com expansão e com novos investimentos que ele está fazendo aí na empresa dele. Senão ele não consegue mais crédito. Então a grande briga que todo mundo fala, e houve essa polêmica toda, é que ele tem um valor de contrato para até 2040. Até 2040 todo ano ele tem que fazer um novo investimento. Por exemplo, Bolsa Universitária do Estado é paga pelos industriais. Praticamente o dinheiro vem da indústria. Ele vem desse que a gente chama Fundo Produzir, onde ele deposita 10% do Fundo Produzir para poder sustentar todos esses aspectos sociais do Estado, principalmente a Bolsa Universitária. E o que seria a guerra fiscal? A guerra fiscal é porque todo mundo quer cobrar aquilo do seu estado. Por exemplo, o estado de São Paulo, suponhamos que eu vou mandar um produto daqui para São Paulo, e a cobrança vai ser não vai ser na origem, vai ser no final, na outra ponta. E eu mando daqui para lá isentando, vamos dizer, eu estou te dando um crédito onde você, ao invés de você pagar 17%, só vai pagar 10% para Goiás. E iria pagar 7% lá em São Paulo. Só que São Paulo fala, não, se o Goiás não quer os outros 10%, eu quero. E ele acaba te cobrando o quê? 10% a mais lá também. Então ele acaba tributando aqui e te tributando lá. Então o empresário fica nessa luta, por isso que eles chamam de guerra fiscal. É porque Goiás está mandando um produto mais barato, que é um produto que vai ter mais competitividade para São Paulo. E São Paulo não aceita isso. Lembrando que São Paulo hoje representa 36% do PIB nacional. Goiás é 2,8%. Por que eles têm tanto medo de Goiás, né? Falar, por que Goiás? O que representa 2,8% tem quase 36% hoje do PIB. Então, quer dizer, é algo que a gente fica assim, é uma ganância de outros estados em quererem, sabe, sempre mais para eles e não deixar os outros estados crescerem. O Nordeste agora parece que acordou, né? Nós conseguimos passar junto à Câmara dos Deputados e está indo para o Senado, praticamente hoje os incentivos fiscais estão legalizados, né? Eles autorizaram isso a acontecer já nos estados. Professor Sandro, do ponto de vista empresarial, quais são os setores da economia que sofrem mais com a tributação? Geralmente aqueles voltados mais para o consumo final. Como eles têm que tratar diretamente com o consumidor, eles acabam repassando isso direto
direto para o consumidor, e são os que mais sofrem impacto em termos de retração do consumo. Eles são no final da cadeia produtiva, basicamente, e são aqueles que mais reclamam, porque além deles terem que pagar imposto direto, eles compram insumo, matéria-prima, já carregada de impostos. Então, geralmente, os setores mais prejudicados costumam ser aqueles lá no final da ponta, lá na ponta do consumo final. Só você tem uma ideia, você pega um produto que é um produto alimentício, você começa a tributar ele na hora que você começa a mexer na terra. Isso, comprando fertilizante, comprando a a própria terra, começa ali. É trator, é COFINS, é ICMS, é combustível, é transportado do campo para o atacadista, do atacadista para o varejo, do varejo para o consumidor final. Em todas essas etapas você tem um encadeamento de tributação. Então, nesse sentido, eu posso compreender que o produtor do campo, ele pega a cadeia completa de tributos aí. Praticamente. Tem uma pergunta que chegou para a gente aqui, o pessoal me passou pelo ponto. E, aliás, eu quero aproveitar aqui este momento para agradecer você que acompanha este programa pela TV UFG, pela Rádio Universitária, que nos acompanha também pelas redes sociais. O micro, o pequeno empresário, ele consegue sobreviver hoje no Brasil, micro e pequeno, sem sonegar? Não. Eu falo isso claramente que não. Bem difícil. Eu conheço muitas empresas pequenas. Na verdade, ele não fala que ele não sonega, não é sonegar. Na verdade, ele, como ele tem que sobreviver, ele praticamente ele acaba trabalhando com uma margem menor de lucro, bem menor de lucro, e nem sempre ele lança tudo aquilo que deveria ser lançado. E a margem dele é muito pequena. Então, e outra coisa, o pequeno e o médio empresário são os que mais empregam. Você pegar o micro e o pequeno empresário, hoje ele representa mais de 60% dos empregos do Brasil, está na mão desse pessoal. Sim, na região metropolitana de Goiânia, eles são 70% do emprego. 70% do emprego formal na região metropolitana é de micro e pequeno empresário. E são os que mais sofrem sobre isso, né? Claro que o governo já tentou ajudar várias vezes. Você tem hoje o Simples, né? Trabalhar com Simples, você tem todas as tributações num só imposto. Ajuda. Mas é que a gente também não gera, o próprio governo ele não gera incentivo para que o pequeno empresário, por mais honesto que ele seja, por mais que ele queira ser, o próprio governo não gera incentivo. Ele fica receoso até de fazer lançamentos contábeis, justamente pensando, mas para que eu vou pagar tanto imposto assim se eu estou recebendo muito pouco retorno disso? Perfeitamente. Então, a gente não tem um incentivo para ser honesto, para dizer a verdade. O Brasil já mostra que lá em cima o povo é tudo desonesto, né? Exatamente. Já a preocupação é muito maior, né? Você tem uma classe política que a gente vê os vários escândalos atualmente roubando na casa de bilhões. O empresário ele pensa, para que eu vou me incomodar em fazer em tributar, declarar um determinado imposto que para o empresário é relativamente pequeno. Mas óbvio, para ele faz toda a diferença ali. Mas só que ele está vendo uma classe política que deveria dar o exemplo, fazendo muito mais besteira, roubando muito mais, e ele pensa, não, para que eu vou me incomodar com isso aqui? Para que eu vou ficar fazendo lançamento contábil de maneira correta? Às vezes ele faz nem na base da má intenção, é uma compra uma despesa que ele teve, uma venda que ele teve, uma entrada de produto, é uma venda que ele fez ali no armarinho, no balcão da loja sem nota fiscal e não esquentou a cabeça. Para que ele vai ter esse incentivo? Ele não vê o retorno disso vindo, então... Para tornar, no começo do nosso bate-papo aqui, eu perguntei como é que seria um sistema tributário que fosse mais justo. E nesse sentido, quando a gente pensa em reforma do nosso sistema tributário, por onde é que a gente deveria começar, professor Sandro? Pela transparência. Deixar o sistema tributário mais transparente. Transparente no sentido de saber o que eu estou pagando e o que eu estou recebendo de volta. O brasileiro, como eu disse, o brasileiro não sabe o que ele está pagando de imposto, não vem declarado para ele quando que ele está pagando de imposto, não sabe para onde vai e não sabe como volta. O brasileiro não sabe que aquele hospital que ele vai ali aquele posto de saúde, ele tem que ser sustentado por imposto. O brasileiro não sabe que aquela escola, porque a escola pública é de imposto. O brasileiro não sabe que asfalto na rua dele é imposto. Ou seja, a gente não sabe que essas coisas que a gente vê no dia a dia são impostos, são pagos com dinheiro que sai do nosso próprio bolso. Talvez se a gente soubesse
melhor isso, a gente teria mais condições de cobrar. Além da transparência, a gente vai para o intervalo agora e voltaremos no próximo e último bloco falando um pouco mais sobre esse aspecto aí. O que é preciso mudar no sistema tributário e por onde começar. O Momento Brasil faz um intervalo, é rapidinho, a gente volta falando então com os nossos entrevistados, professor Aurélio Troncoso, que é economista e professor da Alfa, e professor Sandro Monsueto, economista e professor da UFG. Em um instante só, não saia daí. O Momento Brasil está de volta numa conversa sobre as características do sistema tributário e fiscal brasileiro. Em estúdio, contamos com as presenças de Aurélio Troncoso, economista e professor do Unialfa, que é o Centro Universitário Alves Faria, e Sandro Monsueto, economista e professor da Universidade Federal de Goiás. Nós falávamos sobre o que mudar no sistema tributário para que ele cumpra a sua função, as suas prerrogativas, não é? E o professor Sandro falava da importância da transparência. O que mais, professor Aurélio? Olha, eu acho que além da transparência seria o tamanho das alíquotas. Eu acho que, dá um exemplo, se todo mundo pagasse 10% daquilo que produz ou daquilo que você recebe, todo mundo ia pagar. Não existiria sonegação no país. A gente sabe que hoje mais de 32% de tudo aquilo que deveria ser arrecadado no Brasil não está sendo. Porque ou está sendo sonegado ou alguém não está pagando. Então, o governo poderia ter uma arrecadação muito maior se ele diminuísse o tamanho da alíquota e colocasse uma alíquota única para vários tipos de pagamentos no Brasil, da cobrança de impostos. A gente dá um exemplo, as pessoas que trabalham com Simples hoje, que é em torno de 8%, começa com 6%, termina aí a 8,25%, todo mundo paga. Todo mundo paga, você não vê sonegação em cima de empresas que trabalham com Simples. Raramente você vai ver um sonegando. Por quê? O imposto é um imposto justo. Então o imposto no Brasil ele é totalmente injusto. E cai naquela seara que eu te falei. Se você não está recebendo, que o Sandro completou também, se você não está recebendo de volta aquilo que você paga, que está na Constituição brasileira, que é dever do Estado, educação, saúde, segurança pública principalmente, se você recebe isso, você está pagando o imposto com vontade, você está pagando com alegria. Igual outros países que você vai, os países são felizes, porque você paga imposto caro, bem mais alto que o do Brasil, só que você tem tudo de volta. E o dinheiro sobra no seu bolso. Aqui no Brasil não, aqui você acaba tendo que pagar imposto alto, quase sempre se sonega muita coisa no país, você não tem retorno. Então o que seria justo hoje para a gente, o imposto que seria justo, é uma alíquota mais barata, onde o governo tivesse uma arrecadação muito maior, porque a gente sabe que se ela baratear o imposto, todo mundo vai pagar. Ninguém vai correr disso e nem vai sonegar. Agora não, fala assim, pagar agora, estava quase virando aí o imposto de renda nosso, quase virou 35%, de 27,5% quase que sai para 35%. Se o presidente não solta antes, pode ter certeza que estaria subindo. Subiu a alíquota da gasolina, você pega a CID, por exemplo, e todos os impostos sobre o combustível, dá quase 60% sobre o combustível, só de imposto. Produto que é vendido na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, gasolina a 1,20, aqui nós pagamos R$4. Então, quer dizer, tudo iria baratear no país, Teríamos muito mais chance. Eu acho que quando você tem mais recursos na mão, é muito mais fácil você trabalhar. O país estaria crescendo mais. O que mais o senhor destacaria, professor Sandro? Talvez deixar isso mais claro, talvez deixar todo esse mecanismo mais claro para a população, inserir inclusive isso no ensino básico, ensinar desde cedo para as crianças o que é um sistema tributário, quem é o responsável, as perguntas que você me fez, por exemplo, quem é o responsável por fiscalizar o imposto, a população não sabe, informar melhor para a população, olha, o seu imposto ele é fiscalizado por quem, por qual setor? De novo, frisar a questão da transparência. Eu sinto muita falta de transparência na administração pública, na administração do dinheiro que sai do meu bolso e vai para a tributação. Mais importante do que você ter uma carga tributária alta ou elevada, o professor Aurélio falou sobre diminuir o imposto, eu concordo com ele também, mas eu ainda acho que muito mais válido do que isso é você falar, olha,
O seu imposto vai ser gasto nisso, nisso e nisso. E deixar que a população tenha um poder maior de decisão sobre esses gastos. Professor Aurélio, nesse sentido, o Brasil hoje, com essa carga tributária elevada, diferenciada, complexa, ele é um país rentista? Esse é o problema. A gente pode entender dessa forma? Podemos. O Brasil é um país hoje, nós temos dois modelos de país. Nós temos um país rentista, que é um país que trabalha com altas taxas de juros para poder captar capital volátil, que seria a poupança externa, para poder cobrir durante pouco período de tempo aquilo que nós não temos de poupança interna. Então o que ele faz? Ele tem um valor alto de taxa de juros, atrai para vender títulos da dívida pública, para cobrir as dívidas que ele já tem. Hoje, para você ter uma ideia, nós estamos chegando aí num patamar de 4 trilhões de dívida hoje no Brasil, com a dívida líquida de 3 trilhões. Nós devemos fechar agora só esse ano, mais ou menos, com quase 400 bilhões de dívida. Nós gastamos 54% de tudo aquilo que se arrecada no país para pagar juros da dívida. Então nós temos uma dívida muito grande. Né? E a taxa de juros ela é muito importante, porque nós estamos pagando, nós temos hoje 400 bilhões de reservas cambiais aplicada a 1% nos Estados Unidos, em títulos americanos, e pagamos 9,25% para quem vem aqui. Está querendo quebrar mesmo, né? Eu aplico barato e praticamente vendo caro, né? Vendo não, eu compro caro, né? Uhum. Eu recebo barato e compro caro. Então o Brasil tem um problema muito sério para ser resolvido. E quando a gente fala de rentista é porque ele está pagando juros caros, né? O Brasil, se ele tivesse uma taxa de juros pequena, ele poderia ser um país comercial, onde ele investe no setor produtivo, onde vai gerar emprego, renda e, naturalmente, vai gerar muito mais imposto para o Estado. A questão é tentar trocar dívida, sair de uma dívida financeira para uma dívida produtiva. Perfeitamente. Uma dívida produtiva vai te gerar aumento de produtividade, vai te gerar aumento de renda, que vai te permitir pagar essa dívida e fazer novas e melhores depois. Agora, uma dívida financeira, a única coisa que ela faz é alimentar juros. E outra coisa, o dinheiro do brasileiro é muito mal investido, né? O dinheiro dos impostos brasileiros. Se ele fosse melhor investido no Brasil, pra você ter uma ideia, a educação é a base de tudo. O Brasil investe tão mal que ele deveria estar investindo pesadamente na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Pesado. Para quê? Para que o aluno chegue na universidade com uma base muito melhor do que ele tem hoje. Né? E hoje o Brasil, eles fazem tudo o contrário. Eles colocam... Está totalmente invertido. Invertido. Aí eles colocam ProUni, FIES. Para quê? Para pegar aquele aluno que não teve a capacidade de entrar nas universidades federais e vai para a escola particular. E ele chega para a gente lá, ele chega com um ensino relativamente muito difícil. E a gente eu estou dizendo isso que eu trabalho numa instituição particular. Então a gente tem uma dificuldade muito grande de tentar adequar esse aluno e trazer ele para junto dos outros. Né? Quando você faz um nivelamento é muito complicado. Você tem que dar nivelamento de matemática, português constantemente, para você tirar o aluno daquele analfabetismo funcional que ele tem e trazer ele para a sociedade novamente, para ele ter um aprendizado melhor. Então é complicado. Se investe no que o Sandro acabou de falar, também fortemente, que é fundamental, que é totalmente o contrário, na educação infantil, ensino fundamental primeira fase, ensino médio, pode ter certeza que o Brasil sai do buraco. A Coreia do Sul saiu, A Coreia em menos de 20 anos virou uma das maiores potências, 25 anos, virou uma das maiores potências do mundo através da educação. Né? Por que não o Brasil? Olha, por que eles têm que ser felizes e nós não? A gente vai falar aqui sobre o sistema tributário e acaba chegando na educação de novo, né? Na educação, vamos investir em educação. E com essa sua fala, professor Aurélio Troncoso, o Momento Brasil de hoje já vai chegando ao fim. Eu quero agradecer imensamente as suas contribuições aqui hoje para esse debate, né? Seguiremos com outros episódios. Mas muito obrigado e eu já quero deixar o convite para que o senhor retorne numa próxima oportunidade. Para nós é um prazer muito grande. Inclusive eu estou na Rádio Universitária toda quarta-feira. Deixa eu fazer minha propaganda. 11h45, eu sempre estou lá com o pessoal da Rádio Universitária, sou parceiro há 2 anos. E conte com a gente, pode contar comigo, estou sempre presente quando precisar. Muito obrigado pela oportunidade. Nós aqui agradecemos. Ao professor Sandro Monsueto está estendido o convite para que o senhor também retorne ao Momento Brasil para a gente continuar esse debate, né, porque foi muito rica a sua participação aqui. A gente então estende o convite para o senhor também. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Para mim é bem legal estar aqui participando desse programa, discutindo um assunto tão polêmico e divertido ao mesmo tempo.
Olha, o Momento Brasil agradece imensamente a você que nos acompanha pela TV UFG, pela Rádio Universitária, pelas redes sociais. O programa está chegando ao fim, né? E só lembrando que a TV UFG agora, canal 15.1 da TV aberta, HD e 21 da NET Goiânia. E se você deseja rever este ou outros episódios, basta acessar www.tvufg.org.br, onde todos os episódios do Momento Brasil e de outros programas da TV UFG são disponibilizados para visualização gratuita. Acesse também o site da Rádio Universitária e conheça mais de nossa emissora e de nossa programação. O link www.radio.ufg.br. Você pode acompanhar a gente também por nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e muito mais. O Momento Brasil é uma produção da TV UFG e da Rádio Universitária. Nos vemos no próximo episódio. Um forte abraço para você. Até lá!